Advogada, consultora e trainer, especialista em gestão de escritório de advocacia no país. Hoje eu vou contar para você o segredo de como tornar o seu escritório de advocacia 2 vezes mais lucrativo, 2 vezes mais organizado e mais fiel aos clientes. Mas antes de começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar uma coisa, 2 questões para você. Vamos lá. Quantas vezes você já correu o risco de perder prazos no seu escritório por falta de organização? E quantas vezes você correu o risco e talvez corre todos os dias de deixar de atender um cliente por falta de organização e falta de uma gestão realmente eficiente? Olha só, se você é um advogado experiente, você sabe muito bem o que eu estou falando. E se você não é um advogado experiente, então essa live vai servir muito hoje para que você comece a pensar e a agir de forma correta na sua advocacia, que você provavelmente vai formar. A verdade é que muita gente busca o sucesso, muita gente almeja o sucesso. E o sucesso ele precisa ser construído. E a organização, as rotinas, elas fazem parte desse processo. Como será que é possível grandes escritórios de advocacia, grandes advogados conseguirem consolidar uma carreira jurídica e conseguirem consolidar uma marca e se firmar no mercado? Como é que vocês acham? Você acha que isso acontece como um passo de mágica? Não, existem estratégias, existem métodos para a gente chegar a isso. E é esse segredo que hoje eu quero compartilhar e revelar com você. O que eu observei com muitos anos de experiência de consultoria, implementando muitas consultorias e atendendo vários escritórios de advocacia, independente do tamanho, pequeno, médio e grande. É que existem estratégias e existem técnicas para se chegar até uma organização. E hoje o tema é como manter o escritório 2 vezes mais organizado e com mais chance de conseguir manter os clientes mais fidelizados e para isso gerar mais lucro. Então vamos lá. Anote, pegue um papel e uma caneta, nós vamos começar a entrar realmente no tema, porque eu acredito que você formou, que você estudou, que você é um advogado. Se você tiver no início de carreira, você passou 5 anos na faculdade, e se você já é um sócio, um advogado atuante, você deve ter esses desafios na sua advocacia, e você, de repente, está passando por situações que você não merece passar, que você poderia evitar. Então o segredo que eu quero revelar para você em relação à organização é a eficiência nos controles e métodos de implementação de gestão. Então grave, eficiência nos controles e métodos para organizar e não perder prazo. Porque olha só, deixa eu voltar um pouquinho. O que a gente aprendeu na faculdade? Que se a gente perder um prazo, se nós temos um prazo de 5 dias para interpor embargos declaratórios ou 15 dias para interpor um recurso especial junto ao STJ, e se a gente fizer uma peça brilhante, estudar horas e horas a fio, redigir maravilhosamente bem, mas se chegar no dia daquele prazo fatal que nós chamamos de peremptório, conforme fala o Código de Processo Civil, o que acontece? Todo aquele esforço vai por água abaixo. Ou seja, se a gente não protocolizar aquele prazo no dia, nós perdemos o processo. Perder o processo significa perder a causa. Perder a causa significa perder cliente. Perder cliente significa não consolidar a sua marca. Às vezes você tem um cliente, você não pode correr o risco. Se você possui 10, se você possui 20 ou 100 ou 2.000 clientes, você não pode perder um processo, porque a nossa imagem ela é construída ao longo de anos, mas para a gente perder a nossa imagem, basta a gente errar uma vez que a gente perde. Não é assim que acontece? Então, eu não quero que você passe por isso. E por isso eu implemento esses escritórios, eu leciono sobre esses temas. Então vamos lá. De novo, em relação ao prazo, nós temos esse prazo na justiça e se você
fizer tudo o que você precisa fazer, estudar e seguir essa rotina e conseguir cumprir esse prazo com um dia de antecedência ou no dia do prazo fatal dentro de um horário que você consiga enviar a peça, se for eletrônica, para o tribunal, e se for física, se você conseguir que o estagiário ou seu controle ou paralegal chegue até o tribunal onde você vai protocolizar a peça. Você precisa de um método de gestão e de controle eficiente para garantir que você faça essa entrega no tribunal, senão todo o seu trabalho jurídico não vai ter efeito, não vai ter eficiência e eficácia. Então vamos lá. Uma das ferramentas e um dos segredos que eu trago hoje, que eu julgo muito importante, é exatamente essa estratégia para se manter organizado. E aí existe uma estratégia que chama controle. Como que a gente tem controle? De várias formas, ok? Qual que é a forma mais eficiente, que te aproxima mais do resultado final, o resultado de controle? É a forma com a utilização de um software de controle jurídico. Por quê? Você pode ter seus controles manuais, você pode controlar os seus prazos por Gmail, por planilha de Excel, por agenda, você pode controlar os seus prazos de várias formas, você pode ter uma equipe enorme te assessorando e fazendo vários controles ao mesmo tempo dentro da sua equipe. Só que por que a sugestão da implementação com software? Por quê? E o que eu tenho aprendido e o que eu vejo que os escritórios bem-sucedidos de sucesso, os advogados bem-sucedidos, eles têm esse diferencial de controle de organização. Porque o software de controle jurídico, ele é uma ferramenta única, ele é uma ferramenta capaz de unir todas as técnicas específicas de controle e ele resume todas elas em uma ferramenta única, que é o nome software de controle jurídico. Só que, vamos lá, mais um segredo em relação a esse tema. Não basta ter o software de controle jurídico, porque senão todos os escritórios que possuem software de controle jurídico, eles não teriam problemas e riscos de perder prazo. E eu conheço muitos escritórios de advocacia, eu já vi muitos escritórios de advocacia que eles, mesmo possuindo o controle de software jurídico, eles perdem prazo, ou correm risco de perder prazo, ou não tem uma rotina organizada. Então, como é que a gente faz para evitar que isso ocorra? Então, vamos lá. A estratégia não é possuir o software de controle jurídico. Se você é advogado iniciante ou advogado que já está com a sua advocacia consolidada, a estratégia, sim, é buscar e possuir um software de controle. Mas, se você é um escritório que já tem um software de controle jurídico, muitas vezes pode faltar o quê? A liderança efetiva, a visão correta, no direcionamento correto para fazer com que esse software seja utilizado dentro do escritório. E aí eu volto para quando eu comecei falando sobre a estratégia, porque a gente precisa ter estratégia para entender os processos que a gente precisa aplicar, porque existem muitas ferramentas e todas elas são acessíveis. A própria escolha do software, você vai escolher um software que vai ter a ver com a cultura do seu escritório. Os softwares são diferentes, as pessoas são diferentes e as culturas também são. E o quanto você está disposto a pagar pelo investimento de um software também tem a ver com a sua estratégia, do quanto você quer investir ou do quanto você pode investir. Mas, passando essas questões técnicas ou questões que têm a ver mais com recurso, eu quero entrar nesse segredo, que é essa estratégia muito importante, que é porque os escritórios de advocacia que possuem software de controle jurídico não possuem organização e não possuem controle. O que pode estar faltando? E aí vamos evitar o que pode estar faltando, que é a liderança efetiva para entender a importância e para conseguir organizar os processos de trabalho e gerar com que toda a equipe jurídica, ou se a equipe for pequena, 1, 2 sócios, 3 colaboradores, não importa o tamanho, que essas pessoas utilizem essa ferramenta. Então vamos lá para a dica que eu quero deixar aqui hoje nessa live para você que está me assistindo. Vamos lá. Primeira questão, escolha do software se você não tiver. Dentro da escolha do software, o que cabe dentro do seu bolso e o que não cabe.
Mesmo em relação a recursos, tem os softwares que são customizados e os que não são. Então, escolha o que melhor atenda a sua rotina de trabalho e o seu formato. O seu escritório é boutique, o seu escritório tem causas pequenas, mas de valor econômico grande. Ou se o seu escritório é contencioso de massa, que você trabalha com vários processos e que um software de controle jurídico vai ter que atender aquela demanda de vários processos de massa, de controle, de volume, de rotinas. Então, faça essa escolha da forma adequada que melhor atende a sua gestão da sua advocacia. O segundo item, uma vez feita a escolha, não saia simplesmente implementando o software sem você fazer um desenho, fluxograma, sem você criar as rotinas que vão garantir o sucesso daquele método. Porque não basta ter um software e comprar um software, como a gente compra um celular hoje, e a gente começa a mexer e aprende. Porque as rotinas estão ali dentro do escritório e você precisa entender como funciona cada área, como funciona cada setor para você conseguir implementar. E aí eu deixo uma dica maravilhosa, que eu faço isso dentro das minhas consultorias do escritório de advocacia, é analisar o que precisa ser melhorado e mudado. Aproveita esse momento estratégico de mudança, de implementação do software para você colocar novas rotinas e você colocar o que precisa ser colocado e que ainda não está em utilidade. Ou seja, eu não controlo, Érico, os pré-cadastros do meu escritório, as iniciais que chegam, os prazos que chegam, eu só controlo os prazos peremptórios. Então, ao implementar um software, é o momento de eu criar essa área ou criar essa metodologia adequada para que exista esse controle de novas rotinas dentro do escritório. Então, esse segundo item, fazer um desenho de tudo que você precisa implementar. E aí você vai começar a utilizar o software de controle jurídico para a criação do desenho apropriado com os fluxogramas adequados. O terceiro item é analisar o que você vai importar de informações para dentro do controle do software jurídico. O que é isso, Érica? O seu escritório está em uso. Seu escritório, ele tem uma vida útil, ele tem os processos correndo, os prazos estão correndo. Então você precisa transportar, colocar, inserir os prazos dentro do software de controle jurídico. Como você faz isso? Nós costumamos usar o termo de processos de migração. Processos de migração, se você já possui um outro software. Se você não possui nenhum software, esse processo de migração ele ocorre pelas planilhas ou de uma forma manual que você vai ter que inserir todos os dados cadastrais, processuais, os dados de informações eletrônicas. Você vai ter que inserir todo o GED do processo, que é a gestão eletrônica dos processos, os contratos, tudo você vai ter que inserir. Então, capricha nesse trabalho, aperfeiçoa esse método para que você consiga implementar da maneira correta. E após isto, apenas após isto, guarde isso, apenas após esse passo, que nós estamos falando de gestão de processo. Gestão de processo, ela não é igual a estratégia que você pensou, teve a visão e executou. A gestão de processos, ela envolve um passo, depois o outro, ok? Então, após, o que você deve fazer com a sua equipe, com o consultor que você tiver contratado ou com o controller que você tiver, com essa pessoa que vai estar te ajudando a operacionalizar. Após isso, você vai validar com os sócios, com os usuários, se as rotinas criadas estão adequadas. Se essas rotinas criadas estão adequadas, aí sim nós vamos passar para o treinamento da equipe. Porque o que eu vejo acontecer no escritório de advocacia, que eu presto consultoria, o que eu falo muito em sala de aula, também nos cursos presenciais, eu vejo as pessoas comprarem software de controle jurídico, já começa o treinamento, só que elas começam o treinamento sem o desenho das rotinas da metodologia. Então, a estratégia e o segredo que eu trago hoje é exatamente esse desenho, essa implementação do software jurídico, que é uma ferramenta para ajudar você a não ter retrabalho, para ajudar você a evitar todos o tempo desnecessário e ajudar você a ter um controle, não perder processos, não perder clientes, não perder produtividade, evitar retrabalhos. Então você precisa começar a aprender e a fazer de forma organizada. E aí, para fechar a dica, o que a organização traz? Além do retrabalho, de evitar o retrabalho, a fidelização, como eu disse no início, do seu cliente, porque ao perder o prazo, você vai perder um cliente. E você precisa
ter isso em mente, que isso é uma das coisas mais importantes na sua advocacia. Então, a organização, ela vai te ajudar a você manter tudo no fluxo. E os feedbacks que você tem que dar para o cliente ao longo do caminho. O que é o feedback? A informação sobre o processo, a informação, os relatórios, não necessariamente os prazos, mas o feedback relacionado àquela causa. O cliente quer saber, o cliente exige que o advogado contratado saiba sobre o seu processo, porque senão você vai ser um advogado que executa bem, que faz bem, que protocola bem, mas que não se comunica bem. Então essa ferramenta de controle de organização, utilizar essa ferramenta de controle de organização a seu favor, a favor da sua equipe dentro da sua advocacia, ela vai te ajudar a você fidelizar o cliente. O cliente gosta de ficar perto de quem dá orientação, quem instrui, quem dá feedback, quem dá notícia, quem fale da novidade daquele processo. O cliente hoje ele tem acesso à internet, ele tem acesso a todas as informações, então ele pega o push muito antes do que a equipe jurídica. E você não pode deixar com que isso ocorra. Então o software de controle jurídico, o que ele faz? Ele ajuda nesse feedback ao cliente. Então, porque do tema da live, do segredo de fazer com que o seu escritório seja realmente 2 vezes mais organizado e que seja fiel aos clientes e que gere mais lucro. Então, essa é uma das ferramentas que eu trouxe hoje, que eu deixo a dica para você, para que você realmente implemente. E mais do que isso, a novidade é que se você quer sair do estado onde você está, advogado iniciante ou advogado em carreira, atuante como sócio, como gestor de uma área jurídica dentro do escritório, dentro de uma banca de advocacia, eu preparei para você um curso de gestão de escritório de advocacia 3.0, esse é o nome do curso, e eu quero apresentar para você a oportunidade de você fazer este curso. Nesse curso, o que eu trago? Eu trago os temas mais importantes e os 4 pilares mais estratégicos que você precisa ter para gerar mais rentabilidade, credibilidade, lucro e para que você possa realmente exercer a sua advocacia, a sua carreira e consiga cumprir o seu propósito de ser um advogado e ser um advogado gestor, sair de uma zona de conforto. Então vamos lá, esse curso de gestão de escritório de advocacia foi preparado para você, se você for advogado início de carreira e se você for advogado já atuante da advocacia. Esse curso de gestão de escritório, ele tem 4 pilares, como eu disse. Nós vamos tratar no curso dos módulos referentes à gestão de pessoas. Na gestão de pessoas nós vamos falar sobre como aprender a contratar, a recrutar, a como reter talentos, a como fidelizar as pessoas e entender a importância das pessoas ao nosso lado, entender que sem as pessoas nós andamos pouco e com as pessoas nós andamos mais, porque vamos ter apoio, nós precisamos das pessoas para executar, independente do tamanho do seu escritório. E além desses temas, nós vamos falar das ferramentas que ajudam a gente a aprender a lidar com as pessoas, porque nós somos pessoas. Se nós temos nossos desafios, imagina quem trabalha com a gente. Eles também têm desafios muito parecidos, muitas vezes maiores e outras menores, e nós devemos aprender. Então nós vamos entrar em aspectos de liderança, aspectos de ferramenta como coaching e aspectos de medição como análise de desempenho. Vamos fomentar a importância de aprender a falar para as pessoas, a gerar um resultado no que a gente precisa em relação às pessoas. Então esse módulo de gestão de pessoas, ele está maravilhoso, foi preparado para você, advogado, gestor ou líder ou que é liderado. O outro módulo também tão importante é o módulo que se refere às estratégias. Em relação às estratégias, nós vamos falar sobre como fazer. Tem estratégia para fazer memorial, ostentação, audiência, Érica? Sim, existe. E isso nós vamos tratar nos módulos. Nós vamos entender os pilares institucional de pessoas, de processos e de clientes, que são os 4 pilares muito importantes.
e que a gente vai focar bastante em relação à parte estratégica, porque sem estratégia a gente não chega muito longe ou a gente não chega ao resultado desejado. E além disso, nós vamos analisar os pontos fortes, os pontos fracos, analisar todo o nosso cenário da advocacia para observar se a gente está agarrando as oportunidades ou se as ameaças estão nos afastando do nosso destino. E vamos falar também de como utilizar essas estratégias dentro do código de marketing, estratégia e marketing, que nós seguimos o código de ética da OAB. Além disso, nós vamos falar da parte de gestão de processos. Hoje essa live falou de um dos temas de gestão de processos, que é sobre esse segredo de manter o escritório organizado. Então nós vamos passar por toda a parte de software de implementação, todo o início, meio e fim de como implementar, desde a leitura, da publicação, o desafio dos prazos eletrônicos, os desafios dos prazos físicos, como criar uma controladoria jurídica, como utilizar as pessoas para que as pessoas consigam executar com eficiência e com resultados. E além disso, a gente fecha com a parte da importância no módulo em relação à parte financeira, do quanto é importante aprender sobre as finanças dentro do escritório, aprender que o escritório de advocacia ele é uma empresa e como uma empresa ele paga as contas no final do mês. E para pagar as contas no final do mês ele precisa aprender a gerar lucro, e para gerar lucro é preciso de todas essas estratégias. Então o curso foi dividido nesses pilares, que são os pilares essenciais para garantir que você ou comece a sua advocacia de forma organizada, com uma visão estratégica, ou que te ajude a você olhar e reparar e adotar novas formas, novas providências e novas estratégias, novas técnicas para corrigir o que você não vem fazendo tão bem feito ou que você simplesmente desconhece de como você poderia fazer melhor. Então, esse curso eu preparei, ele está disponível para você e hoje eu apresento ele para você, informando que ao fazer o curso você vai ter um bônus. Esse bônus ele foi convertido em que forma? Você vai receber na sua casa de forma gratuita o meu livro que chama Estratégia de Sucesso para Advocacia, que foi ano passado, nós tivemos a honra de estar entre os 4 mais vendidos pela Conjur. Então você vai receber esse livro que hoje custa em média de R$65, você vai recebê-lo de forma gratuita. Além disso, você vai ter uma live num grupo secreto comigo pelo Facebook, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas. E você também, na verdade, nós selecionamos para os 10 primeiros clientes que comprarem, vocês vão ter uma mentoria comigo. Essa mentoria hoje, para vocês terem uma ideia, ela custa, a hora dela, vocês vão ter 30 minutos de mentoria comigo. Ela custa em torno de R$1.200 a R$2.000 e vocês vão ter de forma gratuita. Mas guarde bem, apenas para os 10 primeiros que realmente comprarem esse treinamento. E esse curso, como é que a gente chegou o cálculo para colocar um valor para esse curso? Esse curso, ele vale hoje em torno de R$5.000. O que eu fiz, o que eu negociei com a minha empresa, com os meus consultores, o que eu consegui negociar com eles? Eu consegui negociar, tendo em vista que eu tenho alunos hoje presenciais, hoje eu já lecionei esse curso de forma presencial mais de 50 vezes, e na forma online ele está muito mais acessível para você, porque você vai conseguir realizar o curso de onde você estiver, em qualquer lugar do país, você só precisa ter internet, então eu vou conseguir chegar até você. Então, voltando, esse curso na minha aula presencial, o que eu percebi? A dificuldade de alguns advogados que estão em início de carreira. Então, nós analisamos que este valor, escritórios grandes podem pagar, custear, até para um advogado, para um controle, para uma paralegal, para uma secretária e para um advogado em início de carreira. Um escritório pode pagar um valor desse, mas advogado recém-formado não pode. Muitas vezes você vai ter que fazer um investimento com o pai, com a avó, com o namorado, com o marido, e aí para chegar nesse custo, para que você não fique, você que não tem a condição de pagar o que realmente esse curso vale, nós conseguimos chegar num valor
e um desconto maravilhoso, que se você pagar à vista, você vai pagar hoje R$ 1.270. E se você não conseguir pagar à vista, a gente ainda conseguiu parcelar em 12 vezes. Ou seja, se você multiplicar esse valor por 30 dias, o custo do curso ele é de R$ 4,30. Isto é muito pouco perto de todo o conteúdo que você vai ter. Por quê? Porque no curso eu vou abrir para você e vou revelar tudo que eu implemento na minha consultoria e vou ter a oportunidade de ensinar o que fazer e o que não fazer. Modelar as pessoas que já erraram, já fizeram, e nós temos essa como consultores, a gente tem essa experiência. Então eu vou trazer isso para você num curso totalmente completo, com mais de 27 aulas gravadas em torno de 25 a 30 minutos, com muito conteúdo, com tudo que realmente você precisa saber e ter para se tornar um advogado feliz, bem-sucedido, realizado, um advogado que não perde tempo, que sabe falar, que sabe se colocar numa sustentação, que sabe negociar com o cliente, que sabe controlar processos, que sabe implementar métodos, que sabe gerir uma equipe, que sabe contratar pessoas, que tem estratégia, que sabe gerir equipe financeira. Então, é esse tipo de advogado que eu quero que você se torne. É para isso que eu dedico toda a minha carreira, seja lecionando, seja em consultoria. Então, eu realmente espero encontrar você, de agora em diante, no meu grupo secreto do Facebook. Eu aguardo você.